Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate da imprensa falando tudo sobre a vitória do Botafogo. Botafogo que vence a equipe do Fluminense, né? Vencendo o Fluminense por 1-0 no estádio do Newton Santos e até o momento a equipe do Botafogo vira líder do Campeonato Brasileiro. Vitória importantíssima da equipe do Botafogo. Vamos acompanhar as últimas informações desse jogo e no final do vídeo a gente volta e fala um pouco mais sobre a partida. Ela é a base, assim, os caras jogaram no passado. Então, ele pega algo que já existia, então ele tem duas intervenções, no meu modo de ver. Primeira é, sabendo da história de como foi 2023, conversar com cada jogador, entender o ambiente para, Marcela, poder afastar deste time de 2024 qualquer problema emocional de 2023. 2023 acabou. Vamos pegar o que ele deixou de melhor e esquecer a parte que levou o Botafogo a perder um título brasileiro. O Botafogo chegou a estar 14 pontos à frente do time que ganhou, que é o Palmeiras. Então, assim, o Botafogo, por mais que o dono tente provar que algo, né, aconteceu, algo aconteceu dentro do Botafogo. Se aconteceu, aconteceu muito mais dentro do que fora. Porque ninguém perde uma vantagem dessa. E quando perde, tem que dar explicações e não buscar fora. Esse é um ponto. E eu entendo que ele teve uma intervenção para entender como é que estava o ambiente, a cabeça dos jogadores, viu que o Botafogo tinha futebol, ganha um Luiz Henrique, que é um cara que faz toda a diferença. A gente viu como ele vem do lado direito, bate com a perna canhota e é um cara que dá uma potência para o ataque. Tem o Tiquinho, tem o Júnior Santos. Então ele melhorou o Botafogo que já existia, dando consistência a um time. E aí, Marcela, passa também por atuações individuais. Individuais que, nesse processo coletivo, acabam brilhando, né? O Júnior Santos tem um ano muito bom. O Tiquinho ainda pode voltar a ter um ano parecido àquele início de 2023, mas é um Botafogo que vamos ver como vai agir, como vai se comportar também na janela, que vai abrir agora em julho, de contratações. Isso pode... todo clube brasileiro corre dois riscos, né? O primeiro é de perder jogadores e tem o risco de ganhar também. Sempre pode acontecer de se conseguir melhorar as equipes usando bem a janela, desde que do clube, da instituição, do dono, da SAF, né? O que pode ainda acrescentar nesse Botafogo. Mas o trabalho do Arthur Jorge é bem consistente. É verdade. É bem consistente. Ô, Jean, a gente já pode dizer que o Arthur Jorge mudou a temporada do Botafogo? Bom, acho que a gente pode dizer, até na comparação com o que estava acontecendo, antes, né? Há quem argumente que são muitos adversários abaixo do nível no Campeonato Brasileiro, os times que o Botafogo enfrentou, mas eu acho que a gente tem que olhar para o futebol que o Botafogo jogou em várias dessas partidas. Vai lembrar, o Botafogo pegou o Flamengo também, venceu o Flamengo. Jogos duros na Libertadores, porque a gente estava falando de uma situação já complicada na Copa Libertadores, num grupo que não era fácil. Você podia até dizer, o sorteio não foi tão cruel com o Botafogo, porque ele não caiu na chave de um outro brasileiro ou do River, como poderia ter acontecido. Mas se você olhar na comparação do grupo do Botafogo com os grupos de outros brasileiros, era um grupo complicado. Então, quando a gente fala desse recorte do Arthur Jorge, a gente não está falando de campeonato estadual, que aí para mim não valeria nada. Esses números seriam muito pouco significativos se a gente estivesse falando de um monte de jogo de campeonato estadual. Não, a gente está falando de uma temporada já com o Campeonato Brasileiro, então é preciso respeitar, sim. Acho que a mudança ela foi clara, ela foi evidente. Até na comparação com o Zubeldia que o Calçade fez, eu acho que, assim, os jogos, para mim, eles dizem, eles mostram mais... Não sei se posso falar mais uma evolução do Botafogo, porque o São Paulo estava jogando pior ainda. Do Botafogo, porque o São Paulo estava jogando pior ainda. Né? Então, o São Paulo também evoluiu muito. Mas eu acho que hoje o Botafogo joga mais do que o São Paulo também. Sim. Se a gente for fazer a comparação sobre dois trabalhos recentes de dois treinadores que acabaram de chegar, ambos com ótimos resultados, ambos responsáveis pelas mudanças de rota dos seus clubes, mas acho que hoje o Botafogo
eu olho para o Botafogo com o olhar de quem vê um candidato sério às conquistas dos principais títulos no Brasil. A gente tem uma tela, inclusive essa tela do Arthur Jorge, para eu já fazer aquela pergunta para você, Paulo Calçade. Olha aí, 71% aproveitamento, com 23 gols marcados, 11 sofridos, 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas em 15 jogos. O Arthur Jorge tem o melhor trabalho no Brasil agora, hoje? Bom, isso é muito perigoso, né? Porque isso aí é medido por semanas, né? Porque ainda era essa, Calçade, ainda era essa. Era do Milito, lembra? Exato, Milito. Eu ia falar exatamente isso. É Milito no Galo, que, nossa, esse cara maravilhoso também chegou tal. Aí o Galo já teve um choque de realidade. É a música dos Titãs, né, Calçade? Da melhor última semana. de todos os tempos da última semana. Então, pois é, mas a gente ainda não teve esse choque de realidade. Hoje, se você comparar Flamengo, Fluminense... não vou nem botar o Vasco nessa história, né? Porque o Vasco tem uma situação um pouquinho mais difícil. O Palmeiras, ao Você São coloca Paulo... o Fluminense nessa... Não, estou comparando os adversários do Botafogo. Tá. Não estou dizendo que o trabalho é igual, estou dizendo que ele é superior a todos esses clubes. Sim. Então, na hora que você olha para a concorrência, neste momento, neste recorte, é um trabalho superior aos demais. Então assim, agora, quanto tempo vai durar isso? Se vai durar até domingo, se depois de domingo mudou. Então, o torcedor adora ouvir isso, né? Mas eu acho que essa é a última coisa para ouvir. Então, porque é o seguinte, ele ouviu todo um primeiro turno no ano passado. Lá vem Jean, a gente precisa parar com isso. Porque não, a gente precisa parar, pelo amor de Deus. Ele ouviu assim, todo um primeiro turno, aí no segundo só foi desgraça. O Milito era o melhor trabalho de todos os tempos da última semana até a semana retrasada. E agora é o Arthur Jorge, assim, os melhores trabalhos... E o que muda? Nada. Os melhores trabalhos de técnicos no futebol brasileiro são do Abel Ferreira e do Vojvoda. E acho que do Fernando Diniz também, embora do Fernando Diniz, realmente a gente está falando de um 2024 muito ruim. A gente precisa falar desse Fluminense. Estamos falando de recorte, então, realmente. Porque assim, se não recorte, assim, porque aí a gente faz muito isso, acho que na análise esportiva de maneira geral, que é essa São decretos irregularidade do melhor, diários. Do pior, do funciona, do não funciona. É um pouco o que a gente vê refletido na lógica de muitos torcedores em relação aos times. Dispensa esse cara, porque o cara não está funcionando. Aí o mesmo cara que não estava funcionando, se é num clube sério que fala, não, você vai ficar... E a gente confia em você e tudo bem, vai parar de jogar um pouco agora, depois você vai voltar nas equipes. Então, acho que assim, quando a gente fala de trabalho, e a gente usa esse termo, o trabalho do técnico, a gente adora usar esse termo depois de 2 semanas. É óbvio que o que o Arthur Jorge está fazendo é muito promissor, mas para mim esse tem que ser o adjetivo, é promissor. É um começo de trabalho, com o time jogando bem, legal, a mudança foi muito clara, mas não dá para... Mas não dá para a gente consolidar, assim, você não tem nem 6 meses de atuação do cara e chamar de trabalho. O trabalho, eu acho que para ser olhado dessa maneira, avaliado, classificado, carimbado, rotulado, como diria... Quem que diria isso? Hoje eu estou muito musical. Acho que é Raul Seixas. Eu acho que você precisa ter pelo menos, 6 meses, sabe? Para poder fazer essa avaliação. Olha que, e aí é Vojvoda a gente sabe se os caras vão... Aqui se dura todo esse tempo no futebol brasileiro. Mas quando você cita o Vojvoda e o Abel, é porque são os que duraram. E o Diniz, que também... Você pegar Vojvoda, Abel e Diniz... Tem o Renato que está eternamente ligado ao Grêmio e tal. Mas são trabalhos que chamam atenção, que são vencedores. O Fortaleza é vencedor. Fortaleza é vencedor, assim, não é só por ter título, mas é por vencedor por uma série de aspectos e dificuldades que uma equipe nordestina tem. Acho que você estava falando disso ontem. Falei ontem sobre isso. Eu ouvi você falando. Então é isso, cara. É difícil, tem que entender o contexto do clube. Uma coisa, não adianta você pegar o Fortaleza e querer comparar ao Flamengo, ao Palmeiras. Gente, olha a dificuldade Existem clubes que podem ser vencedores. Acho que talvez no Brasil menos, porque você tem os campeonatos estaduais. Mas existem clubes que podem ser vencedores sem títulos. Quer ver, acabou de perder o CRB. Clube vencedor. O estadual está indo bem na Copa do Brasil e foi vice-campeão depois de cobrança de pênaltis. Aí você vai levar uma desgraça ao clube? Não. Ele é vencedor dentro do seu contexto. Então, nesse caso, acho que sim, o começo é muito bom, porque não é fácil trocar. O Botafogo está perseguindo um treinador desde a saída do Luiz Castro.
Só deixar claro, esse contexto não vale para o Botafogo. É claro que o Botafogo, até pela grandeza e pela tradição, ele precisa dos títulos. Aparentemente, mas não precisa ser também, né? Assim. Finalmente, talvez ele tenha conseguido, depois de Luiz Castro, encontrar alguém, é isso que a gente espera. É isso que parece. Agora, daí vem a tua pergunta. Quanto tempo eu posso te garantir que vai durar? Tomara que dure, porque aí ele vai ter, aí o Testor teria corrigido a rota, que aí não foi culpa dele. O Luiz Castro não saiu por culpa dele. Saiu porque falou, quero ir para a Arábia Saudita, vou lá, vou ganhar muito dinheiro, isso não acontece na vida. Vou ganhar o caminhão de dinheiro. Lembra do Carilho? Só sai se vier um caminhão de dinheiro. E aquilo atrapalhou imensamente a vida do Botafogo. Não dá para dizer que ele ganharia o título brasileiro, nem que perdeu por culpa exclusivamente da saída dele. Agora, dizer que não atrapalhou, claro que atrapalhou. Não, lógico que atrapalhou. E sobre tem times que são vencedores sem título... É difícil para o torcedor entender isso. É muito difícil. Então, mas é claro que tem o contexto. Se ele tiver o pezinho no chão... O CRB depende do contexto. O CRB hoje, ele olha para o que aconteceu. Ele foi campeão estadual. Mas ele olha para o que aconteceu na Copa do Nordeste e aplaudiu o seu time, perdendo nos pênaltis para o Fortaleza. E o torcedor do CRB estava lá aplaudindo. Mas não tem como o torcedor do Botafogo, por exemplo, que não ganhou o título do Campeonato Brasileiro. Então, isso é importante deixar claro. Ninguém está falando do Botafogo em relação a isso. Porque o ano passado não dá para extrair isso. Na verdade, o Calçade estava falando do contexto do Fortaleza, que assim, o contexto do Fortaleza... E a gente pode imaginar o Fortaleza daqui a pouco brigando por título brasileiro, brigando por Libertadores. Claro. Não é absurdo imaginar esse contexto, embora, claro, que o Fortaleza seja um time que arrecade muito mais. Então, a gente começou esse papo não por causa do Botafogo, para deixar claro, porque primeiro que o Botafogo está num contexto, inserido num contexto de mais dinheiro, de mais receita, de mais visibilidade, agora com o dinheiro que vem da SAF, que o coloca como um forte candidato para o que quer que seja, sem falar na tradição, na história e tudo mais. É que quando a gente fala disso, o primeiro time que me veio à cabeça é um time que acabou de ser campeão pela primeira vez, porque na Europa essa consciência sobre o seu contexto ela é muito mais... Inclusive do torcedor. Do torcedor, inclusive. Muito mais comum. O cara entender que, cara, eu não vou brigar pelo título espanhol, italiano ou inglês. A minha briga é uma outra e se eu tiver nessa... Às vezes, o caminho ele é tão longo de um bom trabalho. Então, quando a gente fala do Fortaleza hoje, me vem em mente imediatamente a Atalanta, que está há 8, 9 anos fazendo um trabalho espetacular. Como está fazendo... 8, 9 anos. Exatamente o mesmo tempo do Fortaleza. E aí o Atalanta não tinha título. Ganhou seu primeiro título agora, um mês atrás, contra o Bayer Leverkusen, um título que ela não era nem favorita na final. Que aumentou o valor do título. É óbvio. Afinal, era o Bayer Leverkusen que não perdia de ninguém. Mas isso é muito difícil acontecer aqui, porque a gente não tem essa paciência. O torcedor do Valência, na Espanha, sabe que não vai ser campeão espanhol. Então, a briga dele não é porque ele está pé da vida, porque não ganhou o título do Real Madrid. Sim. Ele sabe ali o lugarzinho dele. Agora, a gente aqui não. O torcedor de Fortaleza acha que dá para ganhar um Brasileirão tranquilamente. E aí isso. Mas sabe que uma coisa? O torcedor do Fortaleza ficou muito feliz com a final da Sul-Americana. Ficou triste com a derrota, mas achou muito interessante o time ter chegado. Galera, agora falando, de Botafogo, e Fluminense, os comentaristas entraram no assunto de Fortaleza, o que vem, caso agora, é Botafogo e Fluminense. O Botafogo, nesse momento, assume a liderança do Campeonato Brasileiro de forma provisória, de forma provisória, mas assume a liderança do Campeonato Brasileiro, liderança e, na minha opinião, importantíssima para a equipe do Botafogo se manter no Campeonato Brasileiro. Botafogo tem jogado bem com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, na minha opinião, tem feito um início de trabalho promissor. Parece muito com outros trabalhos, igual o Milito também iniciou bem, agora teve uma queda, mas ainda é um trabalho bom, na minha opinião. O Botafogo já tem 5 vitórias no Campeonato Brasileiro, 1 empate e 2 derrotas, um início bom. E já o Fluminense não se pode falar a mesma coisa, O Fernando Diniz não consegue, é um time baseado em improvisações, onde o volante sempre vai ser zagueiro. Parece que é um vício já que tem nesse time do Fluminense. Ele não consegue um jogo sequer utilizar os jogadores da posição. Sempre tem que estar pegando um volante, botando na zaga, porque ele não confia nos caras que ele tem no elenco. Então, se ele não confia, ele tem que chegar e falar o quê?
Diretoria, manda embora, não confio nesses caras, não quero eles na posição. É isso que um cara tem que fazer. Aí vai mantendo os caras, aí os caras não jogam. Se os caras tá no banco, cara, tem que botar pra jogar. Aí não bota pra jogar é porque prefere botar um volante de zagueiro. Então o Fluminense esse ano tem que abrir o olho. Não tem que ficar com aquela sombra ainda do ano passado. Ah, vencemos Libertadores. Libertadores passou, agora é 2024. Não adianta ficar preso no passado. O Fluminense tem que jogar agora. O desempenho do Fluminense nessa temporada 2024 não está sendo bom. Ah, Libertadores passamos bem. Ok, passou bem. Mas o momento não é bom. Não é bom. O Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa melhorar um pouco. Tá mal. Uma vitória só para o Fluminense, pelo elenco que tem, é muito pouco. É muito pouco e o torcedor tem que cobrar. O torcedor não tem que ficar naquela... Ah, o Diniz conseguiu a Libertadores, que a gente não tinha ainda. Ah, beleza, mas agora o trabalho tem que continuar. Tem que continuar. Desse jeito não dá, porque, vou te falar, o Fluminense jogando desse jeito. Como que vai jogar uma oitava de final desse jeito? O time tendo erros ainda que inaceitáveis. Alguns erros do Fluminense, me desculpe, não tem como aceitar, galera. Muito complicado mesmo. Vamos acompanhar mais pra frente pra gente ver se esse time do Fluminense vai melhorar, né? É obrigação do Fernando Diniz fazer alguma coisa, no mínimo aí dar um passinho atrás, porque o Fernando Diniz só quer dar passo à frente, né? Achando que sempre vai melhorar uma hora ou outra. Tem uma hora que o negócio desanda. Desanda e tá desandando pro Fluminense. Próximo jogo, obrigação, é Atlético Goianiense, obrigação da equipe do Fluminense vencer. Botafogo, tem jogo difícil também na próxima rodada, então vamos acompanhar para ver como que vai ser esse jogo aí do Fluminense e do Botafogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E lembrando, Botafogo pode perder a liderança, né? Algumas equipes ainda jogam ainda, algumas equipes estão atrás da equipe do Botafogo.